Eu não sei a ordem. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sou eu a Então segunda. vá, outra vez. Helena Pereira. Sofia Rodrigues. Leonete Botelho. Eu sou a Sónia Sapaz e vou estar a conduzir este Poder Público. É o segundo desde a nossa rentrée, ainda sem a São José Almeida, que continua de férias, mas com a Sofia Rodrigues, da secção de política, que volta hoje a juntar-se a nós para discutir os temas da semana. E quando eu comecei a pesquisa não pareciam muitos, mas depois comecei a organizar aqui as minhas notas e afinal até são. A semana começou marcada por dois acontecimentos internacionais trágicos, que foram o sismo de Marrocos e as inundações na Líbia, mas depois, em termos políticos, também foi animando. E temos algumas coisas a registar. A primeira é uma coisa revelada pelo Público, um capítulo do livro que Cavaco Silva vai lançar no dia 15, amanhã, sexta-feira, e que vai ser apresentado por Durão Barroso. Chama-se O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar. Se calhar vamos mesmo abrir as hostilidades e começar já por aí. Helena, se todos os capítulos forem como o que nós demos em primeira mão e foram, entretanto, noticiados, o que é que esperas deste livro? Um manual de boas práticas? Bom, em primeiro lugar, se forem todos como o que nós noticiamos, é uma escrita um bocadinho pobrezinha. É a primeira coisa a reter, porque do ponto de vista de facilidade de leitura, bom, aquilo é assim, pronto, não é muito elaborado. Agora, do ponto de o que é que significa o facto de Cavaco Silva ter querido escrever um livro com este título, provocatório. Tem 84 anos, até há pouco tempo esteve muito tempo afastado da vida política e nos últimos meses parece que rejuvenesceu outra vez para a política. Eu lembro-me que em maio fez questão de ir ao Congresso dos Autarcas Sociais-Democratas e foi ele a oferecer-se para ir, a dizer que estava disponível para ir, e fez lá o discurso mais duro para o governo e para António Costa, dizendo até que já não tinha autoridade moral para continuar a governar e praticamente apelando a uma dissolução da Assembleia da República. E já antes tinha estado nos 30 anos do PER e tinha sido muito duro. Exato, exatamente, exato. Portanto, está muito ativo. E este livro não tem nada a ver também com o estilo, com os livros do passado, porque realmente é um pretexto, foi algo que ele quis inventar. Achas que isto já não estava nos planos dele? Surgiu por causa do contexto político? Acho que sim, sinceramente. E depois, eu acho que é uma cruzada. Para mim, o que é que eu vejo? Parece-me que Cavaco Silva, apesar da idade que tem, sentiu-se motivado nos últimos meses, se calhar não, por aquilo que a gente vê, por estar revoltado com o que vê, por não gostar de António Costa, por achar, como ele diz, que o país está a perder uma oportunidade para crescer e para fazer reformas e aquelas coisas todas que costuma dizer. Interiorizou que tem uma espécie de missão nesta fase final da sua vida e quer convocar, ajudar a direita a voltar ao poder. Nós temos visto nos últimos dias uma espécie, realmente é Cavaco, é Durão Barroso, é Paulo Portas, é Lobo Xavier, Manuel Monteiro. Exatamente, parece que voltaram todos agora e estão todos unidos na missão de tentar ajudar Luís Montenegro, que acham que precisa muito de ajuda porque é fraco, a tentar voltar ao poder. E portanto é isso que me parece, e este momento do Grêmio Literário, que ainda por cima era uma sala pequena, bonita, mas muito pequena. Portanto aquilo é só para, sei lá, vamos ver a elite do cavaquismo novamente reunida numas fotografias, e para criar assim uma espécie de, não sei, para quem tem saudades do passado, vai ser bom. Leonete, Cavaco chegou a primeiro-ministro há quase 40 anos, já não foi há pouco tempo, e esteve 10 anos no poder. Aquilo que já leste parecia-te ter atualidade, sendo que já passaram estes tais 40 anos e que a política já mudou muito, ou achas que são mais um conjunto de recados para os atuais políticos?
Eu acho que é uma herança que ele quer deixar, uma herança política, mas sobre a atualidade das obras e de algumas obras, e desta em particular, que se parece inspirar um bocadinho nos clássicos, como A Arte da Guerra de Sun Tzu, que é um livro do século V a.C. e continua bastante atual. E, portanto, acho que nós não devemos ser... Achas que o livro do Cavaco vai ficar para a história também? Não diria isso, embora acho que seja um manual que vale a pena ler, não exatamente só para seguir, mas para perceber um bocadinho dos bastidores da política de quem lá andou muito tempo e não, como tu acabaste de dizer, não deixou de andar. Mas só para vocês verem como as coisas podem manter atuais... Este é do século V a.C., A Arte da Guerra. Existem 5 fatores que permitem que se preveja qual dos oponentes sairá vencedor. Aquele que sabe quando deve ou não lutar, e isto é completamente atual. Aquele que sabe como adotar a arte militar apropriada de acordo com a superioridade ou inferioridade das suas forças frente ao inimigo. Portanto, saber qual é a sua posição relativa no terreno político. Aquele que sabe como manter os seus superiores e subordinados unidos de acordo com as suas propostas, aquele que está bem preparado e enfrenta um inimigo desprevenido, aquele que é um general sábio e capaz, em cujas decisões o soberano não interfere. Portanto, a arte da guerra, ou a arte de governar, agora voltando à nossa atualidade política, há coisas que não perdem a atualidade, há coisas que são muito humanas, as relações de poder e a forma como se gerem não têm só a ver, ou não têm às vezes tanto a ver com a conjuntura. E portanto acho que há aqui um lado de Cavaco Silva que é meritório, que é a questão de deixar uma herança e de dizer aquilo que este livro é, na minha opinião, mais meritório do que outros em que conta episódios mais pessoais e particulares, sem contraditório e, portanto, mais falíveis e frágeis. Aqui é uma coisa mais abstrata, mais neste sentido clássico do termo e, portanto, acho que é um livro que merece a atenção de todos nós que lidamos com a política, até para perceber como é que funciona a cabeça de um político. Portanto, achas que ele pensou na arte da guerra quando escolheu o título? Eu acho que o título não sei se foi ele que pensou, pois, os editores têm sempre uma palavra a dizer, mas penso que há aqui uma inspiração. Acho que há aqui uma inspiração. E há outros manuais clássicos de guerra, estratégia e poder. Sim, mas política. Essa é a coincidência este tem aqui o título que é bastante inspirador. Portanto, eu acho que é um livro para prestarmos atenção. Poderemos ver como recados ou como avisos. Cavaco Silva sabe bem do que é que fala quando fala das relações tensas entre presidência e primeiro-ministro. Ele próprio também as viveu, tanto na presidência como primeiro-ministro, e portanto tem os dois lados da moeda. Desse ponto de vista um político privilegiado, porque conhece bem os dois pontos, e também poderei dizer numa percepção que tenho, é que ele não gosta particularmente nem do primeiro-ministro nem do presidente da República atual e, portanto, tentará aqui fazer para aquilo que já se conhece, há aqui uma tentativa de equilíbrio e há avisos tanto para um lado como para o outro. Acho que é isso. Acho que estamos em condições de acordar a apresentação desse legado de Cavaco Silva e passar ao segundo tema, que é o regresso do Parlamento ao trabalho. O primeiro plenário acontece já amanhã, que é o dia da apresentação do livro, portanto isto anda tudo ligado. Sofia, este vai ser um regresso com algumas regras antigas do passado, como o regresso dos debates quinzenais, enfim, praticamente iguais, e algumas regras novas, como o voto à distância, temas anunciados, como o debate do IRS por proposta do PST, que o PS quer arrastar para a discussão do orçamento, e a moção de censura do Chega. O início do ano vai ser marcado mais pela moção do Chega do que pelas outras coisas todas?
Talvez nos próximos dias, sim, amanhã vai-se perceber, portanto o Chega entregará formalmente a moção de censura e será marcado o dia da votação e do debate. Já se sabe que o PSD vai se abster, tal como fez na anterior moção de censura, e a Iniciativa Liberal vai votar a favor, tal como aconteceu da outra vez. Portanto, é chumbada. É chumbada, sim, claro, é chumbada pela maioria absoluta do PS. Mas aqui, obviamente, também importam os sentidos de voto à direita e como é que a direita lida com o Chega, ou como os partidos que estão à direita do PS, melhor dizendo, lidam com o Chega. Eu acho que esta moção estava pré-anunciada há meses. E portanto o Chega esperou apenas pelo início da segunda sessão legislativa, que de facto começa esta sexta-feira, para arrancar e para tentar marcar um pouco a agenda política. Mas eu acho que depois, passado este momento, o Parlamento vai virar-se de facto para outros temas. O PSD agendou o debate sobre impostos no dia 20 e no dia a seguir há uma outra coisa que é relevante, que é a confirmação do diploma da habitação e que é uma decisão do PS, ou uma opção do PS em confirmar, contra a vontade do Presidente da República. Portanto, a tensão que tem havido aqui entre Belém e São Bento vai continuar a ver-se também, vai continuar na agenda e vai continuar a ver-se no Parlamento. Portanto, o Parlamento arranca aqui nesta segunda sessão legislativa animado? Com estas duas, pelo menos com estas duas questões em cima da mesa, além depois do próprio orçamento, que obviamente domina depois os trabalhos parlamentares até ao final do ano, praticamente, sim. É isto, entretém os deputados até ao 10 de outubro e depois ao orçamento. Helena, sobre o caso da moção, o PSD na última acabou por se distanciar, apesar de não ter votado contra, enfim, mas não foi uma decisão consensual, houve até assim, declarações de voto de deputados. É com isso que estás a contar outra vez, que haja essas divisões e que o PSD as faça saber? Sim, o PSD é um partido com várias opiniões, com pessoas livres e com várias opiniões diferentes, e isto é o resultado de uma tensão permanente entre Chega e PSD. Esta moção de censura do Chega é para atingir António Costa, mas eu acho que o objetivo até principal vai ser entalar, entre aspas, o PSD. O próprio texto da moção é um texto razoável, não encontro lá nada que possa ser dito que, ao contrário de outras coisas que o Chega faz e diz, que sejam radicalismos de extrema-direita. Não é um texto perfeitamente normal, de que pode ser subscrito por qualquer deputado, não. E eu acho que foi feito com essa intenção. Em janeiro houve várias pessoas realmente a defender que o PSD devia ter tomado uma posição mais dura em relação a António Costa, quando foi a moção de censura da Iniciativa Liberal, e realmente temos de novo algumas dessas pessoas a falar nisso. Eu lembro-me que nesse debate da moção da Iniciativa Liberal, o Miranda Sarmento, o líder parlamentar do PSD, teve uma intervenção muito dura no Parlamento, e quem não percebesse nada do que estava a passar acharia que o partido, exatamente, o partido daquele senhor que tinha feito aquelas críticas tão duras ao governo, não ia fazer outra coisa que não votar a favor da moção de censura. Portanto, o PSD depois também tem este problema, que é tem que ajustar melhor o seu discurso, e eu não estou à espera que vote a favor desta agora. O assunto vai ser discutido esta quinta-feira na reunião na bancada parlamentar, já foi,
E há uma corrente do PSD, por exemplo, que diz que este momento, quando está para se debater o Orçamento de Estado para o próximo ano, não é a altura de aprovar uma moção de censura, quer dizer, também nunca seria possível, porque temos uma maioria absoluta e, portanto, o governo nunca cairia. Mas há pessoas do PSD que têm essa visão. Um deputado que falava hoje no texto da Margarida dizia justamente isso, que enquanto em janeiro era a altura certa, porque vínhamos daquele processo da TAP, do processo na altura da indenização, ainda nem sequer tinha havido grande tudo desgaste o que e contestação. Que essa era a altura certa e que agora, com o Orçamento de Estado, é preciso pensar um bocadinho melhor. Sim, sim. Portanto, mas de qualquer forma é este problema que vai estar sempre presente, que é quem toma a iniciativa, quem vai atrás, como é que o PST se relaciona com o Chega, e eu acho que mais do que neste momento levar a sério a moção de censura, eu acho que a atenção é mais como é que esta direita se relaciona, porque depois isto traz atrás de si toda a questão de qual é a alternativa e qual vai ser a política de aliança do PST com o Chega, e portanto estamos sempre a discutir isto. No fundo, o próprio André Ventura pode querer provocar esse efeito no PST, que é perceber-se como há, de facto, eu acho que ele dois pensamentos distintos em relação a esse assunto. Eu acho que na cabeça de André Ventura está sempre esse objetivo de aproveitar todas as oportunidades para reinar. Exatamente, para provocar o PSD e obrigar o PSD a posicionar-se. O PSD. Sim. Sobretudo é para destabilizar o PSD. Exatamente, destabilizar, sim. Sim, o líder do Chega trabalha muito para isso, não é? Para tentar destabilizar o PSD. Ainda tinha aqui dois temas, um relacionado com o Carlos César na rentrée do PS e outro com as eleições europeias. Começo por Carlos César. No encerramento da Academia Socialista, ele criticou muito a gritaria, chamou-lhe gritaria de Luís Montenegro, mas também deixou um recado importante para o seu partido, que foi, eu vou ler a frase: não se governa sozinho em parte alguma, é preciso ter consciência disso e humildade suficiente para isso. Ouviste isto, Leonete, mais como um conselho ou uma crítica? Ou ambas. Ou ambas. Não acho que sejam contraditórias. Eu acho muitíssimo interessante que quando há uma maioria absoluta, seja ela de que cor for, haja um sentido crítico dentro do partido que tem essa maioria absoluta. A Manela Alegre fez esse papel durante a maioria absoluta de Sócrates e parece que Carlos César quer fazer esse papel na maioria absoluta de António Costa. Parece-me importante, porque é uma pessoa que já não está a disputar lugares de poder com o primeiro-ministro, não é? Ou com o líder do seu partido. É um senador, é um homem com todas as suas características, mas que tem essa autoridade, até porque tem o cargo de presidente do PS e, portanto, está num posto privilegiado e em que penso que está a fazer aquilo que um presidente de um partido como o PS, que não é executivo, um cargo, digamos, como o Presidente da República, de ser uma consciência crítica, de fazer alertas sobre a arte de governar. A minha dúvida é se Carlos César não revela também com estes posicionamentos, que há uns meses numa entrevista ao público pediu uma remodelação e agora faz estes avisos para dentro do PS sem deixar de estar no seu lugar de socialista e fazer críticas ao partido da oposição, que é: quer Carlos César disputar o cargo de presidente, já não do PS, mas do país? Bom, os seus discursos podem fazer pensar que sim. Há também uma demarcação do partido, da linha do partido oficial, no sentido de estou acima e, portanto, posso dizer isto. Portanto, poderá também estar aqui a colocar-se nesse xadrez. Porque não? Talvez não tenha depois as condições para o fazer, mas mesmo que não o tenha, só para acabar, acho que esta posição, estas declarações e este posicionamento são importantes neste momento.
Eu, por acaso, como dizia a Leonete, não é a primeira vez que Carlos César faz este papel. E, por acaso, o que me ocorre é que Carlos César e António Costa são muito amigos há muito tempo. E eu acho que é mais, eu quando olho para isto, vejo mais uma estratégia concertada entre os dois, que é uma espécie de, é uma maioria absoluta. António Costa gosta de ter o pulso firme sobre o rumo das coisas, e há muitas pessoas no PS que às vezes estão insatisfeitos e querem criticar. E Carlos César faz uma espécie de válvula de pressão, alivia para que esse descontentamento que às vezes aparece no PS, esses socialistas pensem, pronto, há alguém que está a ver e que está a dar atenção e percebe isso. É uma espécie de fogo controlado. Exatamente. Mas exatamente. Eu concordo com a ideia geral, aliás vai ao encontro do que eu disse, mas tenho dúvidas de que haja uma concertação de posições, porque apesar da grande amizade também há uma... não lhe vou chamar rivalidade, mas no sentido de uma disputa de protagonismo. E segundo o próprio Carlos César disse na entrevista que deu à Ana Sá Lopes há uns meses, ou deixou perceber, nunca foi para ministro porque não queria que António Costa mandasse nele. Sim. E portanto eu tenho algumas dúvidas, deixa-me só terminar, que António Costa quisesse ou pensasse numa coisa dessas, tipo, faz tu o papel de mau e eu faço o papel de bonzinho. Tenho muitas dúvidas. Parece-me que António Costa, em vez de, não é mandar em César, ele tira partido. Ele sabe tirar partido da situação. Depois. Não, e a história do Carlos César, ele assume, quer dizer, ele foi presidente do Governo Regional dos Açores durante uma série de anos, foi sondado por António Costa para ser ministro e ele entendeu que era uma despromoção, que uma pessoa que foi presidente do Governo Regional não podia ser ministro. Pronto. Portanto... Mas por isso é que não sei se é assim uma estratégia tão concertada. Mas que dá jeito aos dois, dá. O Carlos César foi defender a remodelação para a reunião do Conselho de Estado, onde estava sentado António Costa. Sim. Portanto, quer dizer, uma coisa daquelas, feita desta forma, bom, senão teríamos aqui um problema muito mais grave, não acredito. Um minuto final só para um tema que nós na semana passada falámos aqui, que era comentámos o atraso na apresentação de candidatos ao Parlamento Europeu, e esta semana abre-se uma pequena nesga sobre a hipótese de Catarina Martins, que também sai hoje do Parlamento, ser candidata do Bloco. Aparentemente o partido ou parte dele reagiu bem, mas isso na prática significaria talvez que Marisa Matias ou José Guzmão viessem a deixar Bruxelas. Ou significaria que o Bloco está apostado em conseguir eleger 3 deputados. Sofia, tu achas que o Bloco está mais a pensar em renovar-se também no Parlamento Europeu ou está mais no olho, tem mais em vista este 3º deputado? Eu acho que uma renovação talvez fizesse sentido. A Marisa Matias foi eleita pela primeira vez em 2009 e se calhar faz algum sentido que ela não volte a ser cabeça de lista. Os cargos políticos devem ter renovação. Nos últimos anos, se nós pensarmos o Bloco, se pensarmos mais na década, o Bloco conseguiu trazer algumas caras novas, uma delas é a Mariana Mortágua, obviamente, que depois se tornou líder do partido, mas na verdade também não conhecemos, tirando um ou outro nome, não sei se o Bloco se conseguiu abrir, porque depois também não se consegue implantar a nível autárquico e isso não ajuda. Portanto, ele continua a ser um partido urbano, porque não sai das grandes metrópoles, portanto não ajuda a que o partido também se abra. Depois ficou muito fragilizado com as eleições, com as legislativas de 2022, portanto o Bloco só tem 5 deputados, o que é difícil, quando até já teve 19, portanto se calhar fazia sentido também alguma renovação. Faz-me alguma impressão, não é só o Bloco, é outros partidos também, como no PSD, independentemente da qualidade das pessoas ou dos candidatos, faz-me alguma impressão
que sejam sistematicamente os mesmos candidatos a cabeça de lista Mas temos no vários Parlamento não é? Europeu. Temos vários repetentes desde 2009. Se calhar é isso que não vai acontecer agora, não é? Sim, Passamos mais de uma década. Mas até para vários partidos, provavelmente. Por vários PSD, partidos, por exemplo. Faz-me alguma confusão, havendo limitações em alguns em alguns cargos políticos, como os presidentes de Câmara, não há para deputados, continua a não haver limitações para deputados, continua a não haver limitações para candidatos ao Parlamento Europeu. Não sei se a via legal resolve, quer dizer, se for imposta resolve, mas acho que os próprios partidos deviam pensar nisso antes da via legal, porque não é bom ter alguém a ser sempre o mesmo candidato. No caso do Bloco, acho que o nome da Catarina Martins, tendo saído da liderança do Bloco, acho que faz sentido que seja a cabeça, eu acho que é digno, e acho que faz todo o sentido que seja cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Sendo que depois o Bloco terá outro problema para resolver, que são as presidenciais. Catarina Martins seria, pois, lá está. Como a Marisa Matias também fez para mim não fez sentido ela candidatar-se uma segunda vez, percebendo-se que teria sempre um pior resultado. Portanto, para mim não fez sentido ela ser candidata uma segunda vez às presidenciais. E de facto o Bloco não está a conseguir abrir-se, não está a conseguir mostrar mais caras novas. Sim, quem seria o candidato nas presidenciais? Vão fazer o mesmo que fizeram com a Marisa Matias, eurodeputada e candidata à presidência. Vamos ver. Um problema de cada vez, não é? O nosso episódio já vai um bocadinho longo, ainda temos o público notório pela frente. Vamos a isso, Helena, começas tu? Bom, o meu é muito rápido. O meu público notório é a Ana Gomes. A condenação foi condenada a 10 mil euros de multa por ter difamado o empresário Mário Ferreira. E qual foi a conclusão da juíza? Ana Gomes chamou-lhe escroque e chamou-lhe criminoso fiscal, sendo que estamos a falar de um empresário que ainda não foi condenado, está erguido num processo de branqueamento de capitais e outras coisas parecidas. E o surpreendente é que ela foi condenada não por lhe chamar criminoso fiscal, mas por lhe chamar escroque. E portanto... Eu acho que é por ser um termo de origem francesa. Escroque. É mais grave. Se ela chamasse vigarista, se calhar não era... Exatamente. Exatamente. E não é interessante estes casos de justiça, conhecer o pensamento dos juízes portugueses é sempre muito interessante, e às vezes temos assim uns casos estranhos. Bom, mas já sabemos que se quisermos chamar escroque a alguém temos de ter 10 mil euros. Temos de ter cuidado, exatamente. Se quisermos chamar criminoso fiscal. Mas pode chamar criminoso fiscal a uma pessoa que não foi condenada e não está tudo bem. É impressionante. É, de facto. Sofia? Eu vou falar de paciência. Esta semana falou-se entre a semana passada e esta semana falou-se de paciência. Carlos César, precisamente no encerramento da Academia Socialista, aconselhou ao Primeiro-Ministro muita paciência para lidar com outros órgãos de soberania, leia-se Presidente da República, na busca, dizia ele, na busca da estabilidade. O próprio Primeiro-Ministro, na abertura da Academia Socialista, defendeu que na política é preciso ter muita paciência, persistência e resiliência. António Costa já disse ser um homem paciente, talvez devido à sua costela oriental, disse ele próprio, e eu acho que isto entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro vai ser um jogo de facto de paciência. Vamos ver quem consegue aguentar a tensão. Ainda ontem o Primeiro-Ministro dizia que que a tensão não é no mau sentido, é como nas pontes que têm que ter cabos para que fiquem tensos,
para se aguentarem de pé. Mas eu acho que é isso. Vamos ver quem é o jogo da paciência. Quem é que o problema é que o jogo da paciência é um jogo que se joga sozinho. Portanto, cada um deles vai ter que jogar sozinho o seu próprio jogo e aguentar-se. Faltas tu, Leonete. Bom, já toda a gente disse e já toda a gente viu, mas eu não resisto a um belo arroz de lavagante. E os bifes fritos? E a feijoada? Chamem-me deslumbrada, mas se for acompanhado de um pera-manca branco, isso faz-me lembrar banal. Não resisto a pensar naquele ano em que Isaltino Moraes passou na cadeia e que imagino que sonhasse com arroz de lavagante e até um banal pera-manca branco. É só. Eu já só vou a almoços e jantares por dever de ofício. Para quem não viu, para quem não sabe do que é que estamos a falar, vale a pena. Alguém não sabe. Exato, pode haver alguém que não saiba. Vale a pena ver um vídeo que circula sobre uma Assembleia Municipal em Oeiras, em que Isaltino Moraes faz uma espécie de guia Michelin, guia Isaltino, dos restaurantes do concelho. Agradecemos a sua companhia. Ficamos com água na boca. A hora em que nós gravamos é praticamente hora de almoço, portanto vamos daqui para a mesa. Voltamos para a semana da cantina. Até breve. Até breve. Até para a semana. O público fica no ouvido.